6h30 da tarde. Horário de pico aqui na capital. E o vídeo de hoje, pretendo fazer ele um pouco mais rapidinho, mas é para falar sobre trânsito, cara. Né? Sobre hora do rush, sobre horário de pico, sobre essa loucura que é as grandes capitais, as grandes cidades, quando chega a hora de sair do trabalho e de ir pro trabalho. Eu acho que todo mundo já teve uma situação aí de ficar preso no trânsito, né? De ficar irritado com o trânsito. E cara, isso é quase que inevitável e quase que um movimento irremediável das cidades grandes, né? É cada vez mais gente. Saiu o censo aqui de Curitiba, né? O IBGE, e mostrou que Curitiba cresceu muito, né? Acho que de 1,5 milhão de habitantes foi para quase 2 milhões. E é muita gente, né? A cidade, o perímetro urbano já está completamente ocupado, é mais gente que vem, né? Eu, por exemplo, eu vim pra cá, né? No último IBGE eu não estava registrado aqui, agora eu estou registrado aqui, né? Já, se você quer saber como eu vim parar aqui em Curitiba, acesse o vídeo que está aí no card para você descobrir por que eu vim parar aqui, né? Enfim, então com uma quantidade enorme de pessoas novas vindo para a cidade e os centros urbanos crescendo, a população mundial crescendo no geral, claro que todas as infraestruturas urbanas elas aumentam, né? Elas aumentam seu volume, né? E o trânsito é uma delas, né? A gente vê, por exemplo, aqui nas regiões centrais e nas grandes vias rápidas, né, as vias coletoras, que são vias que ligam bairros a outros, vias arteriais que ligam cidades a outras cidades, ou que que contornam, que circundam ou que atravessam as cidades. Cara, todas elas nesses horários aqui estão completamente cheias. Uma vez eu fiz um trabalho na faculdade que era de contar quantos carros passavam em determinado momento na rua. Eu fiquei num ponto ali na Trajano Reis e eu fiquei contando quantos carros passavam. Cara, é muita coisa, sabe? A gente simplesmente não deu conta, assim, sabe? Passava uns 15 carros juntos, assim, e assim, tá bom, né? É muita gente, é muito carro, né? E o vídeo de hoje é pra pensar como que isso vai se comportar ao longo dos anos, né? Porque se só tá aumentando, cara, o que vai acontecer? Tipo, vai chegar um momento que não vai ter como, não vai ter mais espaço, né? Que não vai valer a pena você ir de carro a um lugar, porque sabe que todos os metros quadrados das vias vão estar ocupados. E hoje eu queria fazer um pouco de futurologia sobre esse assunto, né? A gente já tem esse diagnóstico que está cada vez mais infestado de carros, o trânsito que está cada vez mais insano e tem cada vez mais gente. E aí, como que vai funcionar? Cara, com base em cidades mais antigas, né, do mundo, por exemplo, cidades europeias, tô falando que a Europa é o nosso exemplo de tudo. A gente sempre, diversas vezes usa a Europa como um modelo, assim, como um exemplo, porque simplesmente lá as cidades são muito antigas, né? Então, às vezes, um problema que a gente está passando aqui agora, eles já passaram há uns 80 anos atrás, entende? Então, às vezes a gente consegue se espelhar, consegue fazer paralelos do que acontece lá para entender o que vai acontecer aqui. E lá na Europa, na metade pro final do século passado, tinham muitas cidades que elas estavam priorizando os veículos, né? Então estavam construindo grandes vias arteriais, construindo mais faixas, né, nas ruas, tudo para priorizar o deslocamento rápido de veículos, né? Então o poder de compra daquelas populações estava aumentando também, então eles estavam conseguindo comprar mais posses, assim, né? Comprar veículos, enfim, tecnologia de transporte, enfim, um estava desenvolvendo no geral e eles precisavam de infraestrutura para isso. Cara, chegou no momento que começou a acontecer igual aqui, começou muita poluição, caos, um tráfego intenso de veículos, e isso ia contra, né, o bem-estar de vida
daqueles países, né? De uma forma bem resumida, né? Tô explicando de uma forma bem lúdica aqui pra gente entender. Então, muitos países ali com os conceitos do novo urbanismo, que eu já falei algumas vezes aqui no canal, que é priorizar a cidade para as pessoas, né? E a gente pensar que a cidade é um organismo que precisa de centralidades, que precisa que as pessoas usem todos os lugares, não ficar segmentando ela por funções, começou a ressignificar essas grandes avenidas, esses grandes eixos de circulação de veículos e transformar eles em passagens para pessoas. Então você tem vários exemplos disso na Alemanha, nos Países Baixos, na França ali, onde eles pegam um lugar que era uma via de 6 carros, assim, e transformam num parque linear, assim, sabe? E daí, pra onde que vai essa galera? Tipo, porque a galera ainda precisa ir trabalhar, precisa ir pra casa, ir fazer suas atividades. Cara, começaram a investir muito em transporte público, né? Em meios em transporte de massa, né? Então, principalmente trens, metrôs, VLT, né? Que é veículo leve sobre trilhos, basicamente bondinho, assim, sabe? Por quê? Porque as pessoas começou a se criar uma cultura de que não vale a pena eu pegar o meu carro individual que ocupa muito espaço e ir para o mesmo lugar que mais milhares de pessoas estão indo, sabe? Se todas as pessoas estão indo para o mesmo lugar, com a cidade construída para levar as pessoas de um ponto A para um ponto B, as pessoas sempre moram no mesmo lugar e sempre vão trabalhar nas mesmas regiões, faz muito sentido levar todas as pessoas juntas, né? E nada melhor que você fazer um transporte de massa, né? Como é com o ônibus, assim, mas o ônibus tem uma limitação de tamanho, né? E o trem, o metrô, coisas parecidas assim, eles transportam muito mais gente em muito menos tempo. Tem linhas exclusivas ali, às vezes subterrâneas, às vezes aéreas, às vezes sobre a terra mesmo. E os espaços que eram para acomodar 6 carros, onde cabia tipo 10 pessoas, agora em 20% desse espaço tem um trem que cabe 100 pessoas, sabe? Não sei exatamente a proporção, mas é uma coisa nesse sentido, sabe? Então eu acho que eventualmente esse movimento vai começar a acontecer aqui no Brasil. Não porque ninguém vai perceber que, putz, isso é melhor mesmo, né? Putz, nada a ver a gente ficar com carro, né? Mas é basicamente pela necessidade, sabe? Que vai ver que a cidade não vai começar a funcionar, as pessoas não vão conseguir mais se deslocar para onde elas têm que ir. E isso vai começar a afetar toda a organização da cidade. Então eu imagino que nos próximos 15 anos, por imensa necessidade, tanto de infraestrutura urbana quanto de ecologia, né? Até porque a emissão de gás carbônico dos carros é uma coisa insustentável demais, né? E mesmo que alguém fale assim, mas tem carro elétrico, não sei o quê. Mas, cara, a produção de um carro elétrico, ela gera tanta poluição quanto a emissão de um carro a combustão, sabe? Ele só desloca essa poluição do centro urbano para uma fábrica, né? Mas ela gera tanta poluição quanto. Então, por motivos de ecologia, de infraestrutura urbana e até de economia, porque, cara, quanto que é um carro hoje? Tipo assim, na minha idade, eu tenho 24 anos, vamos lá, 30 anos atrás, eu imagino que um carro era muito mais barato, né, em comparação com a renda, assim, para ser comprado, do que hoje, né? Então tá ficando muito caro, cara. Um carro popular é 80 mil reais, sabe? Popular onde? Não tem condição. Eu não planejo ter um carro, eu não tenho condições de ter um carro. Eu prefiro ir pra me distrair porque tinha o pessoal fazendo uma sessão de fotos ali. Enfim, eu prefiro pegar um transporte público e andar a pé do que ter gastos excessivos com um veículo, né? Então, por tudo isso, por todos esses por essa experiência que a gente tem do velho continente, né, da Europa, o que aconteceu lá, e por esses problemas urbanos que estão acontecendo, eu tenho quase a certeza que eventualmente teremos essas mesmas soluções de transporte de massa mais efetivas
aqui no nosso Brasil também, né? Curitiba mesmo, para quem já conhece, já ouviu falar sobre, tem uma grande lenda assim do metrô de Curitiba, né? Curitiba é uma das capitais, não sei quantas capitais não tem, mas Curitiba, pelo porte dela, é estranho que ela não tenha metrô, ela não tem um transporte de massas desse tipo, né? Ela investiu muito nos ônibus, né? A gente tem as canaletas estruturais, os ônibus biarticulados, mas não tem metrô. E a grande lenda do metrô de Curitiba é que tem projetos, tem planos, tem quase que todo um esquema, entre aspas, pronto para a instalação de um metrô aqui na capital. Mas isso basicamente nunca acontece. Mas enfim, eu acho que eu já vi, na verdade já discutimos um pouco sobre isso, e eu acho que eventualmente vai acontecer, sabe? Porque é uma libertação a gente sair dos veículos a combustão, sair do impacto que é os ônibus. E tem outra coisa, a passagem está cada vez mais cara, né? Um ônibus transporta muito menos gente, dilui muito menos o preço do transporte, do combustível, do que um trem, né? É uma outra tecnologia, é um outro meio de transporte. Então, tudo vai acabar levando a gente a outras alternativas de transporte, né? E acho que não mais... E vai se mudar o estigma do transporte coletivo, né? Que hoje, por ser muito precarizado, ele tem um estigma de ser muito ruim, né? E de fato, acho que na maioria das cidades, na maioria das regiões aqui do Brasil, o transporte coletivo ele é muito ruim mesmo, né? Mas eu acho que com essa futurologia que eu tô fazendo, eu acho que nos próximos anos ele vai ser meio que algo principal, assim, sabe? Tipo, você tem carro, você realmente precisa do carro, assim, sabe? Acho que vai gerar esses questionamentos. Como hoje o estigma é estranhar uma pessoa que não tem carro, né? Ainda mais um centro grande assim, eu acho que no futuro, daqui uns 10, 15 anos, vai ser estranho a gente encontrar pessoas que têm a pira de ter um carro, sabe? Porque é isso, cara, é muito custo, é um valor muito alto, vai ser, eu imagino que vai ser quase como uma ostentação, como já é, mas uma coisa meio de relíquia, assim, falar, não, eu curto muito carros a combustão, vou ter não sei o que, curto muito rodar, não sei o que e tal. E eu acho que tudo isso é construção, né? Como hoje a gente não consegue ver a nossa vida sem o veículo, sem o carro, eu acho que no futuro a gente não vai conseguir se ver usando diariamente um carro, né? Tem que falar no estresse, né, cara, no perigo que são várias questões assim, que acho que o único ponto positivo de fato de você ter um veículo de transporte individual é uma liberdade, entre aspas, um pouco maior, né, de não depender de horários, né, do transporte público, ou ter mais conforto, enfim, mas que é mais ou menos também, né, cara, quando você começa a ter um carro que é muito velho, ou você tem que evitar certos horários do trânsito, você começa a ser condicionado a ser transportado de uma forma muito específica. Por exemplo, eu tenho liberdade com o meu carro, mas eu não posso sair depois das 6h20 do trabalho, senão eu vou demorar 2 horas para chegar em casa. Eu tenho que sair entre as 6 e 6h10, um exemplo, né? Ou eu não tenho condições de comprar um carro com ar-condicionado, né? Então no calor eu sofro, né? E às vezes um transporte público de massas teria ali uma infraestrutura, um ar-condicionado, um assento mais confortável, e mudando esse paradigma, obviamente, seria investido muito mais nisso e teria muito mais horários, muito mais pontos, muito mais localidades para pegar esse transporte. Pessoal, o vídeo de hoje é sobre isso, mais curtinho, um papo rápido aí, um pensamento sobre transporte. Queria saber o que vocês acharam, se gostaram, se concordam, se não concordam, se já andaram de trem. Eu nunca andei de trem, gostaria de saber como que é. Deixe nos comentários, deixe um like se você gostou, se inscreva. Andem de ônibus, fiquem bem e defendam os trens.